Bem, amigos, estamos em Campinas, evento muito importante, é a reunião anual de todos os presidentes de subseções do Estado de São Paulo, 37º encontro, e o tema, garantias constitucionais e a importância da advocacia. Trabalho que realmente traz frutos, traz benefícios aos advogados, porque o que se discute aqui, ao final se faz a Carta de Campinas e é levado para que a população tenha ciência junto das subseções, que é assim que trabalha a OAB, em prol da sociedade, melhorando tanto a nossa classe como o judiciário. Acompanhe as entrevistas e imagens do evento. Bem, amigos, estamos começando mais uma edição do programa de Direito e Cidadania. E como sempre, a assessoria de imprensa fala que eu sou bem relacionado. Não é. É que a gente tenta trazer as pessoas de nível e qualidade para o programa. E um santista nato, uma pessoa que tem uma jovialidade fora do comum, que sabe preservar duas famílias. Na verdade, três, né? Mas duas famílias são uma só, que é a advocacia, a CASP e a OAB. E a outra é a família dele que ele preserva. Então você consegue consagrar esse trinômio na sua vida, né, de trabalho, de ajudar o próximo da sua família, sem que ninguém fique com ciúme, né, Braz? Esse é o teu diferencial. E também o teu espírito santista, que é o nosso elo de ligação, além de um grande advogado que você é e um grande dirigente. Bem-vindo mais uma vez ao Direito e Cidadania. Pois é, na verdade uma pequena retificação. Eu sou nascido em Adamantina, Alta Paulista, mas santista do coração, especialmente pelo Santos Futebol Clube, o primeiro time brasileiro que ganhou o Campeonato Mundial, enfim. Boas recordações e vivemos um momento presente muito bom no Santos Futebol Clube. Mas as duas cidades estão no meu coração, Adamantina, onde nasci, e o Santos, onde está o Santos Futebol Clube. E, na verdade, são três paixões em que eu as reúno em distintas classes, né? A família, minha esposa, a grande chefe da minha família, não é? A profissão, a advocacia, e a filatelia, né? Colecionador de selos. E de uma maneira mágica nós nos reunimos essas três paixões desse evento. Minha esposa aqui comigo, a profissão reunida e o lançamento de um selo dos 80 anos da CASP, né? Onde nós tivemos a emissão do selo, o carimbo comemorativo, um evento prestigiado pelo presidente dos Correios e Telégrafos. Foi muito bom. Já que você me deu essa brecha, né? Às vezes não é coisa muito comum, porque às vezes a gente não passa a informação ao telespectador. Já que você falou da sua querida Adamantina, aproveita e fala teu signo e como é que você teve assim essa vontade, essa iniciação da advocacia. Veio pela família, foi de algum caso que você viu? Então acho que é importante isso, porque isso ajuda às vezes o jovem, aquele que está estudando, aquele que assiste o programa, sempre tem uma motivação para pessoas que escolher uma profissão. Então a gente pensa que é uma coisa assim tão comum, mas já ajuda uma pessoa que está assistindo o programa, né? Eu nasci em 30 de março de 1950, ariano. Na família nunca tive um advogado. Na verdade, a minha avó, Antoninha, falecida em 1984, é quem me estimulou na profissão. Ela sempre dizia que eu seria um grande advogado. Não sei de onde ela extraiu essa previsão. Eu me considero um advogado. Um grande advogado fica por conta daqueles que apreciam o meu trabalho. Mas a grandeza não está na imagem do grande advogado. A grandeza está na realização daquilo que você faz. E a área de atuação que você mais se consagrou, assim, que você mais teve assim, afinidade, qual foi, Braz? Eu advogo na área civil, direito público, e agora um novo momento que já vem se expandindo há alguns anos, que é o setor da arbitragem, a chamada atividade judiciária privada e não estatal. E tem muito a fazer, muito a evoluir nessa área.
mas é onde o cidadão se socorre para solucionar os seus conflitos com uma razoável celeridade, que o Poder Judiciário ainda não está aparelhado para resolver. Olha, eu vou fazer uma pergunta também, depois você fica aí em débito, aí você vai falar, pô, Walter, você me perguntou, filhos e netos. Você falou bastante da esposa, que a gente sabe que ela está sempre ali te ajudando. Filhos e netos, depois você toma uma bronca, eu falo a informação pela metade e depois fico tomando dura do PH. 3 filhas, 2 advogadas, uma médica, bem casadas, bem-sucedidas, independentes e que geraram cada casal, cada uma das filhas, 2 netos. Ou seja, tudo simétrico. É a simetria da felicidade. É coisa de filatelista, né? Que gosta de estar tudo certinho, né? Realmente o selo tem essa paixão. Só tem que ter o cuidado, né? Quer dizer, naquele tempo que você fica ali colocando o selo, olhando, quer dizer, é coisa de detalhista mesmo, né? Então acho que isso veio na sua vida. E pelo visto a sua avó já tinha uma previsão, uma premonição e deu certo, né? A filatelia nada mais é do que um juntamento organizado de coisas, não é? E é um passatempo que não só você desenvolve com a magia do novo selo que você obtém para a sua coleção, mas também com a magia de se entreter com os selos e sempre reorganizando tudo, né? E até uma parte da história também é levantada através dos selos. Você vê, eu tenho coleção de selo há muitos anos, pretendo passar para o meu filho, e aí eu falei para o Braz que hoje eu pego os selos e recorto, não deixo jogar fora. Ele falou, você tá, olha, tanto quanto aquele que joga fora, cometendo um deslize muito grande. Que o que tem valor é a carta com o selo, quer dizer, que é a história, a validade do selo é isso, quer dizer, as pessoas não conhecem. É importante, o selo deve ter uma importância muito grande, através dele que as pessoas conseguem até visualizar um pouco da história do Brasil e do mundo, né? Sem dúvida. O selo, a emissão do selo sempre está ligada a um evento. Se não um evento, a uma característica do país, né? Você vai observar que nós temos chamados selos comemorativos, portanto sempre emitidos para celebrar algum fato, e os chamados selos ordinários. E os selos ordinários são aqueles que você utiliza, emissões praticamente ilimitadas, são emitidos à razão da necessidade e com os portes já pré-definidos. Então, por exemplo, nós já tivemos uma série que trata da fauna brasileira, tivemos uma série que trata da flora, né, das profissões. Esse é o selo ordinário, um selo que está sempre retratando as características do país. E o comemorativo, os fatos do país. Já tivemos o livro da CAASP, né? Já tem aí projetos para divulgar e fazer as pessoas conhecerem a história da CAASP, né? Claro, tudo demanda um tempo, planejamento. Eu queria que você falasse o seguinte, o advogado ou a advogada que quiser adquirir o selo tem que ser no correio, como é que ele faz para adquirir o selo da CAASP? Só na CAASP, não adquire. Ele pode entrar em contato conosco, nós temos uma quantidade limitada,
mas à disposição daqueles que se interessarem. Certamente que o advogado filatelista vai ter um privilégio, ele terá o selo dele. Olha, então está aqui já cobrado, eu quero já separar do meu celular, falar com você, com o Vanderlei, com o PH, quem tiver que falar com a Débora, já tem que ter separado o meu, já estou cobrando aqui no ar, hein? Temos algumas dezenas de exemplares. Como os filatelistas são muito poucos, vai sobrar. Então o meu já está lá. Com certeza. Braz, deixa eu te fazer uma pergunta. No momento de crise que a gente está vivendo, né? É claro, quanto mais a gente desanima, pior fica, né? E você mesmo falou uma vez numa entrevista que nós fizemos uma das, você é um otimista nato. Você não vê as coisas assim com um lado negativo. Você tenta achar alguma coisa positiva naquilo que você... Tanto que você fala que você convive no dia a dia das pessoas, você gosta de andar de metrô, que isso faz com que você viva e conviva com as pessoas que são aquelas que, diferentes do advogado, têm outra profissão e que também precisam da advocacia, do judiciário. Então eu te pergunto, no momento de crise, que foi feito um evento dessa natureza, garantias constitucionais, papel da advocacia, com tudo que tivemos que fazer, que você, junto com a sua diretoria, teve que enxugar aqui, quer dizer, corta uma despesa ali, mas não deixou de realizar o evento. Estamos terminando já os debates, os painéis. Você participou do lançamento do selo, participou intensamente na organização. O que você pode falar de positivo, mais uma vez, que a advocacia se reúne em São Paulo para levar os demais colegas às suas sessões e depois, obviamente, para o judiciário e para a sociedade em geral? O que você acha que no momento de crise que você fez, acho que essa é a pergunta da população e dos advogados. Na crise, consegue a CASP e a OAB fazer um evento dessa natureza e conseguir alguma coisa que possa produzir alguma coisa melhor aos advogados? Essa é a minha pergunta. Eu acho que essa resposta comporta dois ambientes. O primeiro, da advocacia. E tudo está bem. Poderia estar melhor, mas não está mal. A CASP está cumprindo com a sua missão, os nossos orçamentos estão sendo adequados às necessidades e às dificuldades que refletem sobre a advocacia. A OAB da mesma forma, o tamanho desse evento mostra que nós estamos vivendo um momento que exige atenção e assim estamos atentos a fazer o que é possível fazer. Já no que diz respeito ao segundo ambiente, que é o Brasil como um todo, eu insisto, nós temos matérias-primas excepcionais. A primeira matéria-prima é o povo brasileiro. A segunda matéria-prima são as nossas riquezas ambientais. E a terceira matéria-prima é que o povo brasileiro não chora. O povo brasileiro sorri a qualquer circunstância, em qualquer circunstância, e às vezes e costuma fazer piada das nossas dificuldades. Cada vez que você vê um fato novo, você vê na internet, no seu celular, não é? O WhatsApp, né, trazendo piadas das mais engraçadas, ou seja, a maneira como o povo brasileiro enfrenta as suas dificuldades, acreditando e sorrindo. É verdade que nós passamos por um momento bastante crítico, mas eu ainda vejo o Brasil como o celeiro do mundo. Hoje, o que alimenta, o que faz com que as atividades industriais sejam desenvolvidas, sejam mantidas, é a energia. Energia sempre terá, o sol sempre brilhará, mas os campos que produzem alimentos terão que ser bem tratados. E o Brasil tem um imenso campo para a alimentação do mundo. Eu diria a você que o petróleo do mundo vai ser a alimentação. E nesse sentido, nós seremos os árabes. Braz, eu faço o programa de uma forma a agradar o telespectador. E pergunto e questiono vocês, porque senão a pessoa fica perguntando, poxa, o programa fica agradando. Não, isso não agrada não, te cobra também. Então o que a gente tem percebido, eu uso o serviço da CASP, livro tá bom, odontologia tá bom, mas eu percebi o seguinte, Braz, na matéria de remédios caiu um pouco o desconto. E o advogado preza muito isso, né? Porque a CASP tem uma farmácia forte. Está difícil realmente negociar com os laboratórios, as CASP têm se empenhado, porque nós estamos chegando no final de ano. Já tem um planejamento para o ano que vem. Quer dizer, a gente chora mesmo o desconto mesmo da CASP. Eu falo que o desconto é excepcional em 5 vezes, mas o que acontece é o seguinte, às vezes os laboratórios abusam. Como é que vocês fazem essa questão, Braz, de um laboratório, a pesquisa, para continuar tendo o advogado de uma forma que ele tenha realmente um desconto diferenciado em relação aos outros estabelecimentos comerciais? Porque a gente sabe que não é fácil, né? O departamento comercial sofre nas compras, né?
Na verdade, o nosso sucesso não tem a ver com o preço do remédio que nós estamos cobrando, tem a ver com o preço do remédio em face às grandes redes, enfim, os nossos preços são imbatíveis. Essa questão da política de preços das farmacêuticas, das indústrias farmacêuticas, né, é um tema que eu não tenho, não acompanho de perto, porque eu tenho nós temos a diretoria incumbida desta missão. Mas eu não vejo essa inquietude do nosso consumidor em relação aos preços. Isso não significa que os preços não estão aumentando, mas significa sim que nós continuamos imbatíveis na prática desse preço. E uma coisa que eu falo também, Braz, que é importante, a procedência. Quer dizer, a ASP não faz nenhuma negociação sem perante a nota fiscal. É importante isso, quer dizer, é uma empresa que queira trabalhar junto à ASP, tem que ter uma credibilidade, tem que ter documentação. Não que a gente critique os outros que trabalham por aí, que a gente não sabe. Mas, infelizmente, existe, né? Tem tanta falsificação de remédio. Na ASP tem essa diferencial. Quando a pessoa compra um produto daquele laboratório, e tanto é verdade que a gente liga no laboratório, eles nos atendem. E pega o número de código que tem no remédio. Isso é importante. Porque as pessoas falam assim, já tivemos aí placebo de anticoncepcional. E é verdade. O remédio está tão caro que as pessoas assim se aproveitam para ludibriar a população, cometer crime, e a CASP tem esse cuidado. Quer dizer, eu te provoquei justamente para isso, porque às vezes você fala assim, mas fui na casa e consegui 10, 12 reais de desconto. Mas a procedência, sem contar que tudo aquilo que é comprado na CASP, seja da farmácia, não é para fins lucrativos. É tudo revertido em prol do próprio advogado, da advogada e seus dependentes. Os benefícios que é realmente diferenciado. É isso que é importante frisar, quer dizer, não é uma empresa que visa lucro. Ela visa o lucro, sim, o benefício e qualidade de vida do advogado, né, Braz? Por força da nossa própria natureza e contando com a imunidade tributária para continuar exercendo a nossa atividade, nós temos que certamente atuar no sentido de atender a comunidade dos advogados, e lucro é uma palavra absolutamente proibida, mesmo porque se lucro houvesse, imunidade não haveria. Para o ano que vem, Braz, estamos chegando no final do ano, tem as confraternizações, vai ser um ano que falam que é difícil, novos prefeitos, né, novos vereadores. A CASP, como você falou, se preparou. Quer dizer, tem uma estrutura que fica diligente, que não pode largar de mão, quer dizer, sempre está cuidando da parte financeira, da parte de benefícios, porque se não fosse assim, não estaria com essa representatividade, essa satisfação que é quase uma unanimidade dentro da advocacia, né? Porque tem o ISO, quer dizer, tem tudo isso. Então é um trabalho quase constante, na reunião de semana, vocês sempre estão olhando, porque qualquer mudança, às vezes, numa política, pode afetar uma CASP, e vocês estão sempre preparados para não
entrar no jogo de oba-oba e também não entrar no jogo de crise, quer dizer, faz a coisa como se fosse uma sempre atividade qualitativa, quantitativa, mas sem onerar o advogado que paga uma anuidade que não aumenta há muitos anos. É isso que os advogados às vezes não se percebem. E a CASP às vezes é criticada, mas não tem nenhuma forma de trabalhar sem efetivamente ter alguma contrapartida. Então, o que o advogado paga hoje na anuidade, pelo que tem, vale a pena, né? Diria você o seguinte, o advogado é um reclamador por natureza e assim tem que ser. Reclamar a aplicação do direito, reclamar condições ideais de vida, reclamar pela cidadania, enfim. Eu considero o advogado um eterno combatente no estado de guerra pela defesa da democracia. Okay? E nós, CASP, a nossa imunidade não é apenas tributária, é também política, né? Assim como a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós não temos partido político. O nosso partido se chama Ordem dos Advogados do Brasil. Mas sabe o que acontece, Braz? Eu sou consumidor, você também. Você tem netos, você tem netas, sei que você quer deixar uma coisa melhor para eles. Sabe o que acontece? Quando você vê num comércio que você vai lá ser maltratado, é tão ruim. E na CASP a gente entra, não é demagogia, não é puxação de saco. Os funcionários são tentados para dar bom dia, pelo menos para sorrir. Ele é tão gostoso, você está gastando, você precisa, você tem sempre que ser tratado. Então não é reclamar o advogado. É que hoje em dia as pessoas estão tão desanimadas, tão desmotivadas, estão sempre de mau humor, parece. Tem amigo meu que fala que tem pessoas que acordam já com marimbondo, já ali cutucando. O que significa que a CASP tem esse cuidado de reciclar, de treinar e de orientar o funcionário. Porque é tão gostoso você chegar no local, tá lá, bom dia, boa tarde. Então não é reclamar, é querer aquilo que é direito, quer dizer, ser bem tratado. Então isso que eu acho que eu defendo os colegas. Como você vai num restaurante que tem parceria com a ASP, tem lá um desconto, você quer ser bem tratado e, poxa, ainda leva um desconto pela parceria, aí você fica contente e volta, né? Eu diria a você que nossos funcionários são constantemente treinados para responder a todos os reclamos, a um sorriso com outro sorriso, a um mau humor com um sorriso. Ou seja, o sorriso é a marca patente da recepção dos nossos funcionários em relação à advocacia. Você tem que admitir que a natureza humana ela é bem diversificada, não é? Nós, quando nascemos, já nascemos com um carimbo, não é? Que vamos carregar a vida inteira. Alguns nascem já com o dom da compreensão, da tolerância, outros da obstinação, outros sempre considerando que a vida não é colorida, e é isso que vai marcar a evolução do indivíduo na vida, né? Eu costumo dizer que para você crescer na vida, do seu ponto de vista profissional, você tem que ter vocação, ou seja, paixão pelo que faz, talento, saber fazer, e conduta, saber se apresentar. E se você, nesse terceiro item, você não tem os ingredientes necessários para ser bem recebido naquilo que faz, certamente que você vai patinar. O Braz sempre deixa uma mensagem assim, de vida, da experiência que ele tem. Então, para finalizar, Braz, quando eu conversei com você há um tempo atrás, nós falamos da questão da informática. E a CASP saiu na frente nessa parte de internet, de colocar os colegas à disposição, quer dizer, e está sempre melhorando, quer dizer, a forma de acesso de dados. Isso é um custo muito grande, né, Braz? Isso tudo tem que ser agregado, quer dizer, quando a pessoa fala, poxa, uma CASP tem livro, mas o custo é muito grande, principalmente informática, né, parte de estar com um bom equipamento, uma boa tecnologia é caro. E a CASP tem esse diferencial, quer dizer, os colegas que vieram do interior, que às vezes não tiveram ainda a condição de ter lá uma livraria, uma farmácia, mas ele consegue ter acesso ao que ele tem necessidade, tendo pela internet, tendo pelas prestações, importante. Tem pessoas que desconhecem isso ainda, né? Impressionante. É importante, acho que, informar, né? Sim. A informática hoje, a cada momento, ela está mais presente na CASP. É um custo adicional e inicial grande, mas que acaba tendo um retorno, porque afinal você, agora, por exemplo, no processo digital que nós estamos implementando, estamos acabando com arquivo e papel, né? Além da agilidade do próprio interessado ter acesso ao seu processo com uma senha, né? E ele dar andamento ao seu processo, nos pedidos de auxílio, enfim. Também a parte de vendas, né? Seja de livros, remédios, enfim, tudo aquilo que o clube de serviço.
Enfim, tudo isso, o fator digital, não é, vai auxiliar, a informática vai auxiliar no sentido de dar agilidade e fazer economias. É o Brasil de amanhã que nós estamos construindo hoje. Braz, só tenho que te agradecer mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, você sempre é consonante com os seus colegas. A gente fala o seguinte, vocês podem divergir lá na questão das reuniões, mas é uma família, a diretoria, o pessoal da OAB, tem que ser assim, porque senão não funciona, né? Já tem o dia a dia do trabalho no escritório, tem a família, aí vai trabalhar em prol da classe. Se vocês também não fizerem aquilo com gosto, com prazer, com amizade, não tem que aguente, né? Tem que ser assim, que vocês fazem aquilo que gostam. Parece que as reuniões de terça, enquanto vocês estão lá, é uma coisa assim que, como se estivesse reencontrando um amigo, um irmão, a gente vê a bagunça de vocês, depois tem que ver aquela pilha de papel que agora você está substituindo de forma eletrônica, é trabalho, mas quando se faz o que gosta e faz em prol do próximo, para que tenha uma sociedade melhor, eu acho que aquele cansaço, aquele desgaste aí fica um pouquinho de lado, vocês conseguem aí com empenho, dedicação, realizar aquilo que vocês tanto sonham, que também é o nosso ideal de ter uma sociedade melhor e uma advocacia que todos os advogados pudessem ver com dignidade, que às vezes não é o que acontece, porque nem todos têm o privilégio, ou não têm a situação financeira que a gente imagina que a sociedade pensa. Não é todo advogado que é rico, não. Tem advogado que passa necessidade, infelizmente, é a CASP está lá para ajudar. É bom sempre estar junto a esse microfone, ao seu lado, para poder transmitir aquilo que a gente faz com a síntese do sentimento do dever cumprido. Obrigado, Braz. Parabéns a você e a sua família da advocacia, a sua família realmente de coração, a sua família que a gente sabe que não existe nada. Eu aprendi numa frase de um amigo meu o seguinte, não existe nada que substitua o fracasso no lar. Então, se você tem sucesso na família, com certeza ele é transportado para a tua profissão e para aquilo que você faz. Acho que você consegue. E não esquece o meu selo comemorativo. Você está convidado a recebê-lo agora. Programa diferente, especial, que mostra realmente que a advocacia trabalha. São pessoas que já poderiam estar na sua casa, poderiam estar lá descansando, curtindo os netos, mas não. Eles se deslocam e com uma diferença. Não recebem nenhum salário, nenhum valor por isso. Trabalham realmente pelo amor àquilo que gostam de fazer. Direito de Cidadania fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Temos um novo encontro semana que vem. É um programa feito assim, com carinho para vocês e sem juridiquês. Até os próximos programas.